Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Morando em Gênesis, uma série de vídeos produzida pelo canal Nômades Digitais, onde estamos tratando sobre o livro de Gênesis, um estudo bíblico onde a gente vai aprendendo e coletando algumas riquezas, conforme o tema do nosso canal. Espero que gostem desse vídeo, acompanhem até o final e para algumas dúvidas, sugestões, aceitamos nos comentários. Não esqueça de se inscrever. Meu nome é Fernando Henrique e estarei contigo até o final deste vídeo. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, vamos lá. Gênesis 1, do versículo 14 ao 31, são os 3 dias seguintes da criação aqui, né? Nômades Literários, nosso canal. Ponto de vista narrativo. Moisés era um pastor nômade do Antigo Oriente, portanto assumimos que por mais que suas fontes de inspiração foram Deus, a tradição e o remanescente, devemos considerar que a sua limitação científica e epistemológica ainda estavam ali, né? O que são essas limitações? Moisés estava vendo a criação da forma dele ver as coisas, então ele às vezes não tinha muito termo científico para poder descrever. Isso é óbvio por causa do tempo de ele ser um pastor antigo ali naquela época, não tinha ali os avanços da ciência ao seu favor, então quando ele viu o sol, e a lua e as estrelas sobre o céu, ele imaginava que o mundo e o universo era só aquilo ali, não é o que a gente conhece hoje das galáxias, de anos e anos, bilhões de anos-luz, não é? Então, é uma das coisas que a gente tem que ter, sempre eu vou salientar o ponto de vista narrativo de Moisés e o cenário que o povo está ali naquela época. Gênesis, no versículo 14 ao 19, a gente vê o quarto dia, dando continuidade ao segmento da criação. E os chamados luzeiros, maiores e menores, aqui são o Sol, a Lua e as estrelas. O relógio perfeito. O Sol marca as horas, a Lua marca os dias e as constelações estelares marcam os meses e anos. O que eu quero dizer, a gente percebe que o relógio perfeito, além de iluminar o dia e a noite, o Sol ele tem essa marcação, a Lua, tudo ali com a sua função estabelecida pelo Criador. E os outros astros, que são os cometas, marcam eras, gerações de tempos em tempos. Um exemplo disso é o cometa Halley, que aparece a cada 75 anos. Vemos aí o seu relógio perfeito universal. Muito interessante isso. Gênesis do versículo 20 até os versos 23, as criaturas marinhas e as aves, que são feitas no quinto dia. O que me chamou a atenção é o termo criaturas marinhas, que para os egípcios e cananeus ele tinha um significado, para nós a gente tem outro, e para os sacerdotes e profetas bíblicos tem ainda outro significado, outras comparações. A gente vê aqui no primeiro, era o crocodilo do Nilo, adorado como deus da fertilidade das águas para os egípcios, e como o dragão do mar, que enfrentava o deus Baal para os cananeus. A gente tem que entender e relembrar nos vídeos anteriores que a gente viu que o povo ficou 400 anos no Egito. Então, as criaturas marinhas tinham um significado na cultura egípcia para adoração. E agora eles vão entrar em Canaã. Por isso que eu falo sempre sobre os cananeus, que é a terra prometida. O povo vai entrar numa terra onde há um significado para essas criaturas marinhas. Porém, em Gênesis é apenas uma criatura de Deus no mar. Então o povo vai entender, o povo de Deus ali naquele momento, e até mesmo a gente, que não é uma criatura para ser temida como um dragão e nem adorada como um deus. Apenas uma criatura que Deus deixou para o homem observar, pesquisar. E para nós aqui, os contemporâneos, a gente entende que essas criaturas marinhas podem se referir aos primeiros seres jurássicos, os primeiros dinossauros, ou às grandes baleias conhecidas, como a cachalote, por exemplo, uma baleia imensa. E para os sacerdotes e profetas, a gente vê 2 versículos da Bíblia. O primeiro diz: Tu com teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. E o profeta Isaías. Esse salmo foi um salmo de Asaf. E agora o profeta Isaías diz: Naquele dia o Senhor castigará com dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Também criaturas marinhas tidas como monstros aí na Bíblia, né? Porém, aqui uma comparação
ao mundo espiritual, onde Deus há de julgar o bem e o mal, né? Fazendo separação entre trevas e luz, como ele já havia feito e nós já havíamos comentado nos vídeos anteriores. Do versículo 24 ao 25, os animais terrestres, a primeira parte do sexto dia, que é dividido em duas: primeiro os animais terrestres, depois o homem. O que eu quero dizer sobre a criação das espécies aqui, meu povo, é o seguinte: a lista é dividida em três classes de animais: selvagens, domésticos e répteis. A lista é subjetiva, limitada e não é exaustiva, até porque a taxonomia virá a ser o mandato divino cultural que irá ser delegado ao homem. A taxonomia é o estudo das espécies, seu gênero, a sua ascendência, sua descendência, sua família, sua ordem no reino animal. E isso é dos dons que Deus deixou ao homem, de pesquisar, de sujeitar, de dar nome às coisas, entende? Então, a taxonomia que a gente conhece hoje como a ciência do estudo das espécies é um mandato divino de Deus para o homem. Agora, façamos o homem dos versículos 26 ao 31. O ser humano, que é o 100%, é o clímax da criação. Vamos ler esse texto. O homem e a mulher são a coroa da criação, o clímax da conclusão da criação, porque são representantes de Deus, estão acima dos animais, são dominadores da criação para catalogar, pesquisar e preservar o meio ambiente. Então, Deus preparou todo o cenário, preparou tudo para que o homem viesse habitar. Por isso que às vezes na Bíblia a gente vê que os últimos serão os primeiros, e no caso aqui o homem é a última parte da criação, porém a primeira em sua coroação. Muito bom isso. Antropomorfismo. Aqui a gente entende que o antropomorfismo vem de duas palavras gregas: anthropos, homem, e morphe, forma. Portanto, um antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana ou mesmo em características humanas atribuídas a ele mesmo. Vemos isto por toda a Bíblia e com razão. Assim, apesar de tudo, não podemos ascender onde Deus está, mas ele pode descender até onde nós estamos. Deus é espiritual, ele é o criador da matéria, por isso ele não é um ser corpóreo, ele é um ser espiritual. Por isso que na Bíblia a gente vê: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, as mãos de Deus, os pés de Deus, porém são formas de linguagem, que é esse termo, antropomorfismo. O motivo de eu citar esse termo teológico é por causa desse slide, a imagem e semelhança. Já ouviu em algum lugar que Deus fala que a gente é imagem e semelhança, e também tem imagem e semelhança muito dito aí na criação, nesses próprios versículos que diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Quando diz o homem e a mulher, macho e fêmea, conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem é portador dessa imagem e semelhança. Mas que semelhança é essa? Em que parecemos com Deus? E vemos aqui: os seres humanos são semelhantes a Deus nas características morais e espirituais, porque refletem o ser e o caráter de Deus. A forma que Deus parece com o homem se parece com Deus pessoal, é essa: o homem é consciente, inteligente, criativo e usa linguagem que o difere dos animais, que ele é dotado de fala para a sua comunicação. Temos também a aparência, que é a aparência moral. O homem possui senso de bondade, justiça, honra e retidão. E temos o parecer que o homem tem espiritualmente, porque o homem ele tem o desejo, a sede, a vontade de ter contato com o místico, com o espiritual, com aquilo que não se vê, com o invisível. E isso Deus deixou como se fosse um molde, fazendo uso das palavras do escritor John Piper, que disse que o homem possui o molde da glória divina dentro da sua consciência, que é dito no seu livro Lendo a Bíblia de Forma Sobrenatural, pela editora Fiel, um livro muito bom. Então a gente possui esse tipo de imagem e semelhança para poder se relacionar com ele. Muito bem, acabamos o nosso estudo de hoje. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal e promover esse estudo para mais pessoas. Muito obrigado.